O amor de Deus em primeiro lugar. Aproveite agora para baixar o aplicativo da Rádio Vinhedo Web, a rádio web da Igreja Sem Placa. Com 24 horas de programação para você crescer em fé. É fácil, é rápido e edificador. Estamos aqui para falar de MEX, Mentoria Executiva. A Mentoria Executiva é uma plataforma poderosa de cursos e você pode acessar por mexconsultoria.com.br. Também no link da bio do BP Betão no Instagram. MEX Consultoria com BR traz a você cursos de hebraico, a língua de Deus, a língua original, para você poder enxergar a Bíblia colorida. Também tem o curso de neurociência, a neurociência aplicada à espiritualidade. Também a Bíblia que você nunca viu, revelações, mais de 5.000 revelações de todos os capítulos da Bíblia. Essa você não esperava e você vai ter tudo isso à sua mão. MEX, Mentoria Executiva, tudo que você precisa para o seu próximo passo. MEX você acessa, MEX você confia, MEX você maximiza. Vem comigo, vem. Shalom Adonai. Shalom, shalom, bom dia, glória a Deus, seja muito bem-vindo a mais essa terça-feira. Esse é o dia que o Senhor preparou para que nós estivéssemos nesse encontro, mais uma vez, esse repartir, nesse dia 9 de março. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por esse mês maravilhoso que nós consagramos ao Senhor e mais glórias a Deus ainda por nós falarmos hoje desse capítulo tão maravilhoso de João, capítulo 10, meu Deus! E meditando essa semana nesse capítulo 10 de João, onde nós vemos Jesus falando com tanto amor, né? Eu sou o bom pastor, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Glória a Deus, porque nós não temos somente o salmo do pastor, nós temos o pastor do salmo. E você já leu o Salmo 23 de uma maneira, de uma visão diferenciada, não de como ele fosse uma petição, mas sim de uma afirmação? Você já leu dessa forma? Você já percebeu como muda todo o sentido da pronúncia quando nós lemos afirmando a veracidade do que é o pastor do Salmo, do que é a inspiração do Espírito de Deus, que inspirou homens para escrever essas palavras de vida eterna. Então, nessa semana da verdade que liberta, do aprisco da religião, pela frequência quântica da voz apacentadora, meu Deus, o que te lembra essa voz apacentadora, senão a voz maravilhosa desse nosso pastor que está sempre nos ajudando, nos auxiliando. Então, para abrir esse programa desse Bom Dia hoje, eu quero ler com você, já que vamos falar do pastor maravilhoso que é Cristo, que é o nosso pastor, bispo das nossas almas, como vamos falar essa semana inteira de João, capítulo 10, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, quem ouvir a minha voz, meu Deus, tantas expressões de Cristo nos chamando a atenção para Ele mesmo. Então, que você tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa semana e que você possa dizer, Roi, tu és o meu pastor, tu és o meu pastor, aquele que me abriga, aquele que está comigo em todo o tempo. Ele é Jeová Rafá, Jeová Jirê, Jeová Yavé Roi. Senhor, tu és o meu pastor, meu Yavé Roi. Tu cuidas de mim com amor pastoral, pelo que nada me faltará.
És Yahvé, a minha provisão em tudo. Tu me fazes repousar em pastos verdejantes. Olha aqui o Salmo 23 em afirmação e oração. E não me faltará descanso. Guia-me mansamente às águas tranquilas. E nada me faltará. Não me faltará alívio, pois és Yahvé Shalom, és a minha paz. E esta paz que excede todo o meu entendimento, monta guarda sobre meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Então, quando você for meditar nesse salmo, traga você dentro dele, coloque você dentro dele, porque a palavra de Deus é a nossa história. A Bíblia fala a respeito de nós. Ela foi a expressão que Deus deixou na terra para que nós descobríssemos e guiássemos a nossa vida pautado nessa palavra. Como diz Isaías 30, 21. Olha, eu estava meditando também em Isaías 30, 21. Essa palavra maravilhosa que eu quero ler para você, que muito toca o nosso coração. E diz assim, ó, Isaías 30, 21. Quer deslize à direita, quer à esquerda, os teus ouvidos escutarão uma palavra atrás de ti. Esse é o caminho, segui esse caminho. Então, nós vamos ter essa voz nos guiando, independente do caminho, ela vai estar nos guiando. Então, ouça a voz do pastor. E a ovelha, ela identifica a voz do pastor. Sim, ela identifica a voz do pastor. Porque apesar de a ovelha ser um animal que tem uma visão muito limitada, ela tem as suas compensações no ouvido, no olfato, assim como o corpo do ser humano, dos animais também. Quando tem alguma limitação, existem compensações, órgãos que o próprio corpo ativa para compensar aquela deficiência, aquela limitação. Então, como a ovelha, bem como o cachorro também, tem visões bem limitadas. A ovelha, ela tem um ouvido muito aguçado, o cachorro tem um faro muito apurado por conta dessas compensações. E sim, a ovelha, ela não enxerga muito bem, por isso que ela precisa identificar bem a voz do pastor, identificar bem de onde vem o som, de onde vem a frequência daquela voz, para que ela possa ser guiada e conduzida pela voz. É a voz que atrai, é a voz que chama, é a voz que desperta. Então, quanto mais aproximação, quanto mais intimidade, mais você vai ficar identificado com as frequências vibratórias das cordas vocálicas, para que identifique as pessoas. Então, como ser o nosso pastor, nada nos faltará, ele vai nos dar alívio. E continua, refrigeras, restaura minha alma, meu Yahvé Rafá, o Deus que me sara. Não me faltará cura e restauração. És o que torna as experiências amargas em doces. Envias-me tua palavra e me saras. Perdoa as minhas iniquidades e sara todas as minhas enfermidades. Guia-me pelas veredas da justiça, meu Yahvé Tzkenu, Deus da justiça. Senhor, justiça minha, por amor do teu nome, não me faltará graça que me justifica na tua presença e me leva a permanecer diante de ti. Sem condenação, Jesus se tornou o meu pecado. Diante de ti, sem condenação, Jesus se tornou o meu pecado para que eu torne a sua justiça, para que eu tome a sua justiça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, pelo vale de Baca, pela escuridão, pelas trevas, não temerei mal algum. Por que nós não vamos temer? Porque tu estás comigo. Yahvé chamar, que em hebraico é ouvir e obedecer. Meu Deus, sempre presente. Não me faltará coragem para atravessar o vale, nem a tua companhia, porque se tem a companhia eu vou ter coragem, porque o Senhor nos encoraja. Quantas palavras na Bíblia? Mais de 360, dizendo não temas. Então o que nós mais vamos ler na palavra é a palavra não temas, não temas. Pelo que estou seguro em ti, nunca me deixarás, nem me desampararás, de modo que em plena confiança digo que tu me ajudas, não temerei. O que me fará o homem? A tua vara é a tua correção, o teu cajado é a direção.
me consola, ou seja, a correção e a direção do Senhor nos consolam. Não me faltará disciplina. Por quê? Porque a vara do Senhor, ela traz disciplina. E o Pai disciplina o Filho porque Ele ama. Se nós fôssemos bastardos, nós não teríamos disciplina, mas porque temos um Pai, Ele vai nos disciplinar. O Senhor vai nos dar disciplina, revelação do caminho, por onde devo andar, e eu sou consolado. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, meu Yahvé Nissi, minha bandeira, estandarte e vitória. Não me faltam suprimentos e proteção. Teu estandarte sobre mim é o amor. Quando o inimigo vier como torrentes de água, tu levantarás contra ele uma bandeira. Unges a minha cabeça com óleo, meu doce Espírito, meu Paracletos divino, fonte de poder, vida, alegria. Não me falta unção e o poder que quebra todos os jugos do inimigo. O meu cálice transborda da tua alegria, porque não me faltam o teu enchimento, teu controle em minha vida e a tua plenitude. Não me faltarão companheiros, bondade e misericórdia. Sabe o que vai te seguir? Não são seguidores do Instagram, não são seguidores do Facebook, não são pessoas que te admiram. Sabe, a verdadeira companhia que o pastor vai nos dar chamam-se bondade e misericórdia. Essas companhias são pessoas, essa pessoa é Cristo, porque Ele é a fonte de toda a vida, de toda a bondade e misericórdia, que são os laços de amor, as cordas cardíacas do coração de Cristo, alinhado ao nosso, vão nos dar esse guiar. Certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Declare comigo essa manhã: Senhor, a sua bondade, a sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É isso que nós vamos declarar. Não me faltarão longevidade e lugar de habitação permanente. Habitarei na tua casa para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Ore então todos os dias esse salmo maravilhoso, afirmando, trazendo você dentro desse salmo. Então, como nós lemos aqui do aprisco, o aprisco era um lugar provisório, né? Não é um lugar permanente. Então, o Senhor é o nosso lugar permanente. Ele é o pasto permanente, não um aprisco, que era só um local para guardar as ovelhas durante a noite, para guardar as ovelhas nos momentos que elas não estavam sendo apacentadas no pastoreio, nas gramas. Então, o pastor vinha ali, chamando elas, guardava naquele aprisco, e logo durante o dia, ou quando não tinha nenhuma iminência de perigo, ele colocava ela para fora de novo, porque alimento é no pasto, alimentos são nos cenários, alimentos são nos ambientes que o Senhor vai nos dar, os seus recursos, a sua provisão, o seu pão, o seu alimento, o seu óleo, o seu vinho, a sua provisão. Glória a Deus por esse dia. Então estamos falando dessa trajetória quântica da noiva. Seja bem-vindo, traga mais pessoas para estar ouvindo esse programa, ouvindo as palavras de vida e sendo apacentado. Então, essa terça-feira nós vamos falar da conexão interferente, ativação e comunhão inédita. Então, quando nós vamos ter uma conexão que vai interferir, que vai entrar, que vai tomar lugar e posição, tudo ali vai ser ativado e o Senhor vai nos dar uma comunhão inédita. Por quê? Porque os caminhos do Senhor nunca são iguais, nunca são. O Senhor sempre tem caminhos diferenciados, sempre há novidade de vida. É o que diz a palavra, novidade. Eis que faço novas todas as coisas. Então, sempre é inédito esse momento que eu estou aqui, neste lugar, nesse ambiente, com esse lenço,
ouvindo essa canção hebraica, estando aqui nesse cenário preparado para trazer essa mensagem, é único, ele não vai mais existir. Então os momentos do Senhor nas nossas vidas são sempre inéditos. Então, como eles são inéditos, vamos interferir pela palavra, por uma oração, por uma validação, por uma reação no espírito. Quantas conexões interferentes são mal agendadas, né? Elas são mal colocadas. Por quê? Porque muitas vezes, na falta da vigilância, que é o tema de segunda da observação, nós não observamos. E se não observamos, não vigiamos. E se não vigiamos, acontece erros nas trajetórias, desvios e tantas coisas que não completam aquele ciclo e não validam aquele time, aquele momento. Então, em nome de Jesus, que eu e você venhamos pedir ao Espírito, nos dar esse discernimento para poder agir na interferência e validar uma conexão espiritual, uma conexão dos céus em nossa vida, em nome de Jesus. Então, nós vamos viver essa semana da verdade, que é o êmite que liberta, Senhor, do aprisco da religião, pela frequência quântica da voz apacentadora. Então, nós temos aqui dois paradoxos, né? O aprisco da religião e a verdade da voz, que a frequência da voz apacentadora vai libertar. Então eu tenho a prisão, a limitação que a religião impôs os discípulos em todo o cenário que eles viviam. Se você observar João nas todas as palavras que nós trouxemos até agora, Jesus sempre sendo observado, questionado, indagado, os judeus, os fariseus e todos os homens da lei ali que diziam que seguiam a lei de Moisés, validavam a lei de Moisés, mas só numa letra morta, de um aprisco da religião. Jesus vem manifestando uma interferência celestial, porque Cristo veio de cima, como ele disse várias vezes: eu vim do alto, o meu reino não é deste mundo, vocês também não são deste mundo, eu vou preparar lugar para vocês, para levá-los, para que onde eu estiver, vocês também estarão comigo. Então nós vemos que Jesus, ele interfere nos cenários, manifestando do que lhe é próprio, do seu espírito, da sua ativação, da sua palavra que vem da árvore da vida. Então o sistema é da mesma forma, sempre pessoas à nossa volta vigiando, querendo nos pegar em alguma falha, para trazer o que? Condenações, prisões, cancelamentos, retaliações, acusações. O inimigo sempre vai querer interferir no teu cenário para que você não valide o testemunho, para que você se distraia, não perceba os sinais, não perceba os escapes, não perceba o mover do Senhor no ambiente. Então, que nós venhamos a manifestar a essência como Cristo manifestava, não respondendo da perspectiva de uma fala humana, não respondendo de uma palavra de provocação no limiar da carne, porque eu gosto muito de ouvir a apóstola Valnice, que ela fala, né, ela prega muito, diz que o morto não reage. Não reage. Eu não vou reagir a provocações. Se eu estou morta em Cristo, se eu estou na cruz, se eu estou mortificada pela obra de Cristo na minha vida, se Cristo se expandiu em nós, eu não vou responder à provocação da carne. Eu não vou dar uma resposta de sim ou de não que é oriunda da árvore do bem e do mal, que é oriunda da condenação de Satanás. Então que o Senhor nos ensine a viver essa interferência, manifestando o que nós carregamos, a essência, a validação e a realidade, né? Nós ouvimos essa palavra realidade todos os dias, que é a realidade do que nós somos de fato. Nunca esqueça, você não é um corpo, você é um espírito que está dentro de um corpo. Você tem um espírito ativado pelo Espírito de Deus, que do espírito você vai esvaziar a sua alma e o seu espírito, a sua carne, o seu corpo vai expressar o que o espírito orienta. Então o seu corpo é a expressão do espírito, de uma alma esvaziada, de uma alma renunciada, de uma alma derramada. Ontem
domingo foi pregado pelo bispo, depois vai lá no YouTube, você vai pegar a palavra de onde vai comer, falando do derramar, de uma vida derramada, de uma vida de libação, de uma vida de entrega. Foi essa a vida de Cristo, ele derramou, viveu uma vida derramada. Então nós vamos viver uma vida esvaziada, para que o derramamento de Cristo encha o nosso espírito. E a nossa alma, uma vez esvaziada, não vai ter voz, nem visão e nem vez. O que vai ter voz, visão e vez é a voz do meu espírito, em nome de Jesus. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós. Então nós vamos interferir, tirando, resgatando as pessoas dos seus apriscos, dos seus aprisionamentos, das suas limitações, dos seus cenários de morte, de religião. No capítulo 9 de João, da semana passada, nós falamos daquele cego de nascença que Jesus colocou lodo nos olhos dele e curou. Jesus arrancou aquele homem da religião judaica. Ele tirou aquele homem do sistema judaizante, trazendo então para o seu aprisco, para a sua verdade, para a sua liberdade. Ou seja, a cegueira nos limita a um aprisco de religião, um aprisco de acomodação, um aprisco de validação humana. Jesus em nenhum momento se deixava validar pelo testemunho humano. A palavra diz em João 2, porque ele bem conhecia o coração do homem. E ele diz também: eu não aceito o testemunho de homens, eu aceito a aprovação do meu Pai, em nome de Jesus. Então, vamos aprender a viver nessa ativação da conexão de entrar e sair. Entrar e sair. Como? Pela verdadeira porta. Quem é essa porta? Jesus disse, eu sou a porta, João 10, 9. Pela porta que ativa o acesso ao apacentar real de Cristo, Senhor Jesus. Boaba, obrigado pelo Senhor ter nos tirado do aprisco da religião, da condenação, do julgamento e nos ter colocados em Ti, nos ter inseridos em Ti, Senhor. Obrigado, porque o Senhor, quando foi levantado, nos atraiu e hoje nós temos um ambiente de alimentação que é o próprio Cristo. Olha aqui como vai progredindo a revelação. Ele fala: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Então, esses textos formam um par. Presta atenção comigo. Elas formam um par. A voz convida, bate. O que ele fala? Eu sou a porta. A voz convida, ela bate. A porta se abre, que é uma resposta. Então a voz convida, a voz chama e a resposta é a porta que se abre. Nasce então assim um ciclo de entrar e sair. E esse ciclo de entrar e sair, a partir do momento que eu ouço e abro, que o Senhor me chama a atenção, o que fala aqui? Eu bato. O que é uma batida? É um ruído daquele que chama a atenção. Se você estiver em qualquer lugar que você ouvir um barulho, os seus ouvidos conectarão você àquele ruído, vai te chamar a atenção, você vai ser despertado para um barulho. Então ele bate, depois ele chama a nossa atenção para prestar atenção na sua voz. Olha como Jesus, ele nos dá essa orientação de um meio tão claro. Ele bate, chama atenção, aí você fica alerta, porque você sabe o que vai vir depois. É uma voz, é um comando, é uma orientação, é uma expressão, é uma frequência. Então, seus ouvidos vão ouvir o quê? A voz, porque chamou a tua atenção. Então, a palavra que diz aqui em Apocalipse, que também é uma palavra que foi nos dada: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, é uma condição, e abrir. Então ele chama atenção, nós vamos ouvir. Se abrir, se der espaço, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, esse ciclo perfeito de chamar atenção para aquele que vai ouvir e vai
abrir a porta, ele vai gerar um ciclo de entrar e sair, sustentado pelo pastor que guia a pastagem, aleluia. Então, em nome de Jesus, nós vamos conectar ao Senhor nessa conexão interferente, porque a porta, ela é um limiar, porta é uma barreira, voz é onda, então a porta é o limiar, a voz é a onda, é da frequência que eu estou falando, que eu estou expressando. Comunhão é a fase, é o que une o abrir, o bater, o falar, o abrir. Aí vai ter o quê? A comunhão é a fase. O entrar e sair é o ciclo rítmico da vida em Cristo. Eu entro, eu saio, eu estou na presença, eu tenho liberdade. Eu tenho liberdade para ter essa transição em Cristo, se fluir em Cristo, porque o mover do Espírito nunca jamais será parado, é cíclico, é dinâmico, tanto que poder é dunamis. O que é dunamis? É poder, e dunamis vem de que palavra? Dinamite, que é poder, que é explosão. Então a explosão dessa interferência em nós nos dá movimento. Então nós temos esse ritmo, ciclo em Cristo, sustentado por um padrão, que é uma voz acústico, espiritual. Acústico porque é de frequência, espiritual porque é de um cuidado. Então eu vou ouvir e vou ser conduzida, e Cristo vai ter o controle. Então o controle de Cristo, porque tudo é sustentado pelas tuas mãos. Em Hebreus vai falar que todas as coisas são sustentadas pelas mãos do Senhor, porque temos esse capará que nos protege, que é o cabeça, né? Do Aleph, que é o cabeça, do Beit, que é a porta do Senhor, em nome de Jesus. Então eu vou ter esse cuidado do Senhor em nome de Jesus, aleluia. Então vai dizer aqui dessas passagens tão poderosas que nós podemos viver nesse reconhecimento dessa voz. Eu sou a porta, eu sou o limiar, uma porta que se abre suavemente como um filtro e deixa passar e nutre as frequências do nosso movimento em nome de Jesus. Então, o Senhor, Ele é o nosso alimento desse cuidado, em nome de Jesus. Então, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz, a batida chama atenção. A voz entrega o conteúdo que convida. Na escuta humana, transientes chamam. O timbre e o contorno melódico decidem se abrirmos. Mas nós vamos abrir essa porta em nome de Jesus, porque o Senhor vai nos dar esse som daquele que bate, daquele que transita, daquele que colapsa, transformando a nossa essência nele, na realidade do nome de Jesus. Então, essa porta maravilhosa vai nos dar esse acesso. Eu estou à porta e bato. Senhor Jesus, nos ensina a ouvir, nos ensina a ter essa conexão, de entrar e sair com segurança, Senhor, de como a criança, né, que ouve a voz da sua mãe. A criança no ventre, ela já conhece a voz da sua mãe, ela conhece o ritmo do som da sua mãe, ela conhece porque tem um ritmo, um padrão que ela ouve pela batida do coração da mãe. Então ela vai ouvindo aquela frequência, aquele vibrato que vai entrando dentro dela através da placenta que conecta ela à mãe. Então a vibração das cordas vocálicas, aquela criança ligada naquela placenta, ela ouve o vibrato, ela ouve o som, ela grava aquele ritmo, ela grava aquela frequência, tanto aguda quanto grave, como a do pai e a da mãe. Ela grava dentro dela a frequência da voz que ela ouve. E ali você pode perceber também
Quando ela nasce, ela chora. Primeiro que ela chora por quê? Porque quando ela está no útero da mãe, ali na placenta, ela respira através da placenta. Ela não tem respiração própria. É através da respiração da mãe, da entrada de oxigênio que ela respira, a respiração da sua mãe, o ritmo cardíaco, as palavras, ela vai ali se mudando aquelas frequências. Então, quando ela sai para fora, ela chora. Por quê? Porque é o contato dela com o ar que ela até então não conhecia, que ela começa a respirar sozinha. Então ela explode em um choro, ela vibra de estar no novo cenário, do novo ambiente. E você já percebeu, você que é mãe ou você que é pai, está me ouvindo, a criança chora. E quando o médico, obstetra, a parteira, traz ela ali para perto da mãe ali, quando sai da barriga e já traz perto da mãe, ela se acalma. Porque ela começa a identificar a voz que ela ouviu tantos meses dentro da sua barriga. Aí ela reconhece, eu ouvia essa voz quando estava lá dentro. Aí a mãe começa a falar com ela, ela começa a se acalmar, porque ela identifica a voz de amor. Ela identifica a voz que ela gravou dentro dela, que ela ouviu tantos dias ali quando estava ali dentro. Então quando ela ouve novamente, ela se acalma. Assim é o bom pastor. Quando nós estamos em necessidades, em aflições, em dificuldades, o Senhor vai nos acalentar. E a palavra diz que Ele nos chama pelo nome. Olha aqui, João 10, em verdade vos afirmo, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama cada uma delas, olha meu Deus, pelo nome. Ele chama cada uma delas pelo nome e as guia para fora. O Senhor te chama pelo teu nome. Você se lembra quando Ele chamou Lázaro? Lázaro já tinha ressuscitado. Lázaro estava esperando o comando da voz. Lázaro, sai para fora. Lázaro estava esperando ouvir a voz do pastor e ele sai para fora. Quando Maria vai encontrá-lo ali no jardim do sepulcro, o grande jardineiro, segundo Adão, e ela fica chorando. E Jesus, primeira palavra que Jesus fala após a sua ressurreição é mulher. Glória a Deus, porque somos bem-aventuradas na marca de um ventre que gera, na figura da igreja e da noiva. Esse grande pastoreio universal que é a igreja, que reúne povos de todas as raças, povos, tribos, línguas e nações. Então, Maria começa a chamar por Jesus, ele fala, Maria. E Maria não reconhece, porque ele estava em outra forma. Ele estava no corpo glorificado. Maria não reconhece. Era um outro corpo, era um corpo de glória. Era um corpo manifestando a glória de Deus em Cristo, o brilho de Cristo. Ele em sua essência. Ah, meu Deus. E ela reconhece, Mestre, Rabone. E ele fala com Maria. Então ele nos chama pelo nome. Cada um de nós ele chama pelo nome, aleluia. Então, ouça a voz desse pastor. Mas não só ouça, atenda a voz desse pastor. Quando ele falar contigo, você diga, Ei, Nene, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, primeira parte desse programa, nós vamos parar ali para tomar um gole de água e já voltamos. Fique agora com uma canção maravilhosa que o Leandro vai colocar aí e já voltamos com a segunda parte desse programa. Até mais.
rescata cuando están en apuro. El Señor lo protege y lo mantiene con vida. Lo prospera en la tierra y lo rescata de sus enemigos. El Señor los atiende cuando están enfermos y le devuelve la salud. Oh Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Devuélveme la salud, devuélveme la salud. Ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Pero mis enemigos solo hablan mal de mí. Preguntan, falta mucho para que muera y pase al olvido. Me visitan como si fueran mis amigos y mientras tanto juntan chisme y cuando se van lo divulgan por los cuatro vientos. Los que me odian susurran cosas acerca de mí y se imaginan lo peor. Tiene alguna enfermedad fatal, dicen, jamás se levantará de la cama. Hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en contra mía, se ha puesto en contra mí. Oh Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Devuélveme la salud. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor. Alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor. Alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Sé que soy de tu agrado, porque no permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Has preservado mi vida, porque soy inocente. Me has traído a tu presencia y eso es para siempre. Me has traído a tu presencia y eso es para siempre. Me has traído a tu presencia y eso es para siempre. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor. Alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor. Alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Alabado sea mi Dios, cuida de todos mis malos amigos, que de mis enemigos me encargo yo. Yo me cansé de sonrisas falsas que me mientan, de frente que me den la mano como si nada pasara. Tengo una legión de ángeles que a mí me guardan de tantas maldades, que en este mundo pasa lo que no pasa. Es el llanto de mi alma que te aclama, como un niño aclama a su madre. Ya no tengo cadenas que me amarren, lo que tengo es la palabra de Dios en mi corazón y lo demás me vale. Gracias a Dios por llevarte mi alma y mi corazón, porque yo sin ti no sería yo. Estuviera decaído, arrodillado en la fría oscuridad de mi habitación. Gracias a Dios por sacarme de ese pozo sin fondo. Gracias a Dios, gracias a Dios. Alabado sea el Señor. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor. Alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor. Alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Alaben al Dios de Israel. Shalom, shalom, bem-vindo de volta nessa palavra dessa segunda-feira, ou melhor, nessa terça-feira dessa conexão interferente, falando então nessa segunda parte da Semana da Verdade que liberta do aprisco da religião, como pela frequência da voz do Senhor. Eu sou a porta, eu estou à porta, eu ouço, eu falo, eu quero que vocês me ouçam. Então no segundo bloco anterior, nós estávamos falando da
frequência da voz que traz liberdade, da frequência da voz, daquela criança que é gerada ouvindo aquela frequência de voz, da respiração da sua mãe. Quando ela vem ao mundo, ela chora, e quando ela é colocada ao peito da mãe, ela reconhece aquela voz e ela então se acalma. Então o Senhor é assim conosco. A palavra diz que como a águia vai guiar vocês, vai cuidar, pega os seus pintinhos, pintainhos, seus filhotinhos, né? Sua águia. A águia, ela traz para junto das suas asas, assim o Senhor cuidará de nós, assim o Senhor apacentará, assim Ele vai cuidar. Então nós vemos na palavra tantas figuras de Jesus como águia, como leão, como ovelha, mas Ele é tudo em nós, esperança da glória. Ele é tudo que Ele quer ser, Ele é tudo que Ele deseja ser, aleluia. Então, continuando nessa frequência libertadora, falamos então dessa frequência que traz essa liberdade. Lázaro, vem para fora, eu sou a porta. A atenção é capturada por um evento, toque, toque. A atenção é capturada, um evento simples e claro que é abatida. A voz, com o seu timbre, nós avaliamos aquela voz. Quem é essa voz? Eu reconheço? É segura? É perigosa? Quem é essa voz? Então, a nossa atenção captada pelo batida, nós vamos acionar os nossos ouvidos para entender aquela frequência. E o ouvinte, então, abre, relaxa as tensões, reduz a vigilância, permite que a mensagem então entre, né? Porque fica alerta. Então nós vamos ver aqui que essa passagem eu vou sair da porta para reconhecer a voz, eu vou entrar e sair com segurança. Depois dessas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi era como a trombeta ao falar comigo. Aqui João falando ali, prisioneiro na ilha de Patmos, estava sentenciado à morte, mas uma porta abre. Então isso só confirma e valida quando nós sabemos que em todo o cenário vai ter uma porta. Imagina ali João, aprisionado naquela ilha de Patmos, confinado ali pelo general da época ali, Domiciano, e estava sentenciado à morte. Olha o cenário que ele estava, e uma porta se abre. Então, em qualquer cenário, por mais terrível que seja, tem uma porta, tem um sinal. E aí ele é chamado a atenção pelo anjo, que fala: sobe para aqui, João. Então uma porta é aberta e João tem as revelações do Apocalipse. E diz aqui: depois dessas coisas olhei, eis que havia uma porta aberta no céu. Olha que glória, sempre haverá uma porta. E a primeira voz que eu ouvi era como de trombeta ao falar comigo, disse. Olha, você consegue imaginar uma voz como de trombeta? Meu Deus do céu, olha que coisa gloriosa. Uma voz como de trombeta, uma voz forte, uma voz anunciando algo, porque a trombeta anuncia algo. Ao falar comigo, disse. Olha João no estado de atenção, agora ele recebe a mensagem. Suba até aqui, eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Olha aqui, João recebendo a revelação da porta que foi aberta. Então eu sou a porta, vai entrar, sairá. Eu vou entrar, eu vou sair, eu vou me movimentar. E o que eu vou ter? Eu vou ter pastagem. Quando eu sair do aprisco, eu vou ter pastagem. O que é a pastagem? É a provisão, é a direção segura, porque o pastor ele tem um cajado e o cajado traz segurança. Então, quando eu sair do aprisco, dos condicionamentos, das situações limitantes, das circunstâncias difíceis, dos problemas, meu Deus, tantas coisas que nos acontecem no dia a dia, do cenário que nós vivemos, da política, das guerras, meu Deus, nós vamos sair dessas circunstâncias e vamos ser levados pelo bom pastor numa direção segura que vai nos dirigir. A voz que chama, ela também espera uma resposta. Chamar Israel, chamar Israel. Israel, eu estou te chamando, ouça-me. Ouça-me. Então nós vamos dar uma resposta, porque nós vamos ter
Nessa resposta, o que? Uma comunhão. A conectividade dessa interferência vai trazer uma comunhão. Eis que estou à porta e bato. Mas olha que interessante. Se ele estava à porta e batia, é porque ele estava para fora. Né? A igreja ali daquele cenário tinha colocado Jesus para fora. E Jesus estava querendo entrar. Porque o Senhor, o Espírito, ele não é intrusivo. Ele é gentleman, ele bate. Satanás é intrusivo, Satanás é violento, Satanás tem seus ardis de violência, de morte, de roubo. Porque a palavra diz em João 10, os que vieram antes de mim, os mercenários, eles vão querer matar, eles vão querer fugir quando vir o lobo, porque eles não deram a vida, elas não são deles, ele é só um mercenário, ele é só um cuidador, ele é só um empreendedor que está ali cuidando, elas não são deles, mas Jesus fala, elas são minhas, eu vou cuidar delas. Então o pastor, ele dá a vida e ele cuida porque ele deu a vida. Não é um mercenário que não deu a vida, que não tem valor e importância. Nós vemos nesses cenários tantos mercenários que só estão interessados na lã das ovelhas, nos seus serviços, nos seus grandes números, nos seus grandes aplausos, nos seus grandes holofotes. Jesus, ele deu a vida e ele quer somente que nós ouçamos a voz dele. Então nós vamos ter comunhão. Quando você, eis que estou à porta e bato, eu vou entrar e cear com ele. Jesus falando aqui de uma comunhão. Quem você traz para a sua mesa se você não tem comunhão? A mesa é o lugar de comunhão. Você só traz para a sua mesa se você tem comunhão, se você abre a sua intimidade. E aliança em hebraico, o que é? Uma intimidade. Aliança é intimidade de um segredo, é um segredo de uma intimidade. Então essa aliança com Cristo nos deu essa intimidade, esse segredo daquele que tem na intimidade a comunhão no seu íntimo, no seu ser. Então eu vou ter comunhão na mesa, eu vou ter uma presença que nutre, que apacenta por dentro, que apacenta dentro do nosso espírito, aleluia. Esse abençoador que vai nos dar essa possibilidade de ter esse alimento, de comer o pão, de comer Cristo, né, que foi processado. Fala, eu vou dar a minha vida. Olha aqui João 10, eu quero ler para você novamente, deixa eu ver onde eu coloquei aqui a minha Bíblia. João 10, ele continua falando, né? É um capítulo muito rico, depois você leia na sua casa com bastante tempo e vai dizer, ele vai encontrar e vai achar pastagem, elas reconhecem a voz dele, de modo nenhum seguirão os estranhos, pelo contrário, fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam. Então disse Jesus, em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mercenários, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a vida com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, ele foge. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Aí fala que tem outros apriscos, né, que não são deste local, também convém agregar. Há um só pastor, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para voltar a reavê-la. Ninguém tirou a vida dele, ele que deu a vida. Então nós vemos que num cenário de pastoreio, de apacentar no Oriente, é assim, e tem o pastor e geralmente tem uma criança junto, geralmente é o filho do pastor que está ali, com cachorro também, eles estão ali à volta. O que acontece? Tem o pastor e tem o porteiro, que também fica ali no meio das ovelhas. Então é necessário que o pastor tenha outra pessoa ali, uma criança, um adolescente, e fique ali transitando no meio do aprisco, enquanto elas estão no aprisco, para que as ovelhas sintam o cheiro, sintam a voz
percebam a presença e vai se familiarizando com a presença, vai se familiarizando com a voz, com o cheiro, com o timbre, com a frequência, com o cuidado, vai se sentindo segura e protegida para que quando o pastor sai, ela fique com o porteiro, ela fique com aquela outra pessoa ali, geralmente aquela criança que está familiarizado com ela, para que não venha o mercenário, o lobo, no momento que o pastor não esteja. Então o Espírito, ele vai nos familiarizando com ele, nós vamos conhecendo, tendo essa intimidade no dia a dia. Então se vem o mercenário e ele não tinha o hábito de estar ali, a ovelha não reconhece a voz, ela vai ficar agitada, ela vai ficar perturbada, ela vai agitar todas as que estão à sua volta, porque elas não vão, é um estranhamento, elas só vão quando tem intimidade com a voz do pastor. Então, em nome de Jesus, viva essa intimidade com o seu pastor, viva essa intimidade com o pastor que é Cristo, viva essa intimidade com o Senhor a cada dia, para que você possa estar seguro, abrigado no Senhor Jesus, guardado por Ele todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Então, você vai ter essa frequência poderosa daquele que tem essa comunhão, né? Esse apacentar, esse dia a dia com o Senhor, né? Porque eu vou ter a porta, eu vou ter o pasto e eu vou ter o pastor. Eu vou ter tudo. Eu vou ter Cristo, que é o alimento que vai ser o meu alimento. Então Cristo, ele falou que eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida. Por quê? Porque nós nos alimentaríamos de Cristo. E para que você come um alimento, ele tem que ser processado, moído, triturado. Cristo foi esse alimento. Ele foi moído. Isaías 53 fala que ele foi moído, ele foi esmagado, ele foi processado para ser o nosso alimento. O pão, o trigo precisa de passar por um processo para virar pão. A azeitona precisa passar pelo processo do esmagamento para ter o óleo. A uva tem que ter o processo para virar vinho. Tudo há um processo para que possamos digerir, metabolizar, comer. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então nós comemos Cristo, nós alimentamos Cristo. Ele é a seiva, ele é a videira, ele é a água, ele é tudo em nós, esperança da glória. Então ele precisou ser processado, ser diluído, ser triturado, para que nós pudéssemos comer dele hoje. Ele recebeu ali, ele foi levado ao Pai no frescor da sua ressurreição no jardim, se ofereceu a primícia da sua ressurreição, o frescor da ressurreição, para depois soprar em nós esse alimento que é o Espírito, que alimenta o nosso espírito. Isaías 53 vai dizer desse processo. Você já conhece essa passagem de Isaías que fala tudo que ele passou para que ele fosse processado, e nós nos alimentamos dele. É desprezado, rejeitado, homem de dores, como um homem que foi desprezado, tomou sobre si as enfermidades. Olha aqui o processo que Jesus passou para ser o nosso alimento. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Nós o consideramos como aflito e ferido de Deus e oprimido. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Olha aqui no versículo 5, ele foi transpassado, moído, dilacerado, esmagado no campo da prensa, no Getsemane, onde ele soa, o seu suor se transforma em gotas de sangue. Você já imaginou que processo de esmagamento que houve ali no seu sangue? Os seus vasos dilatados foram estourados, até que sua gota não era mais água, era sangue. O sangue das suas veias estouraram, fisiologicamente falando, e ela virou sangue. Ele viveu a angústia até a morte ali. Ele já estava percebendo que a cruz lhe traria esse pão moído, esse pão esmagado. Depois
Antes, um pouquinho na ceia, ele faz a ceia com os discípulos e uma frase que ele fala, que eu amo muito essa frase, que ele fala: eu desejei muito esse momento, eu desejei muito estar com vocês, eu esperei esse momento para preparar-vos, para dizer que vocês vão se alimentar de mim, vocês vão viver de mim, vocês vão comer a minha carne e beber o meu sangue, e eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. O que eu estou fazendo é para trazer não só vocês, mas as ovelhas que estão em outros apriscos, que éramos os gentios e os judeus num corpo só. A igreja, esse grande pasto, esse grande ambiente, esse corpo universal que reuniu e reúne todos os povos, línguas e nações, onde nesse momento o Senhor ouve a voz de homens e mulheres que estão sofrendo um regime totalitário, ditatorial ali no Islã, no Irã, com esse regime, o sistema massacrando homens e mulheres que são violados, porque as jovens, elas não... A solteira não pode ser morta pelo regime iraniano. O que eles fazem? Eles violam elas primeiro, então, para poder matá-las. Então o Senhor, Ele está reunindo o povo de todas as raças nesse grande corpo universal, ouvindo o clamor, como Ele disse para Moisés: eu desci para livrar, porque eu ouvi a voz, eu ouvi o clamor subiu até a mim. Então nós, como igreja, vamos reunir, vamos orar para que o Senhor reúna todos os povos de outros apriscos, para que estejam com Ele. Ele foi humilhado, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho da iniquidade, mas Deus fez cair sobre Ele o caminho de desvio. As nossas iniquidades, foi oprimido, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Pela opressão e pelo juízo Ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Ele foi cortado da terra dos viventes, ferido por causa das transgressão do meu povo. E João 10 volta aqui a dizer: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Eu quero aqui, versículo 16: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão a minha voz. Haverá um só rebanho e um só pastor. Eu entrego a minha vida, ninguém tira de mim, eu entrego espontaneamente. Eu tenho poder para entregá-la, poder para retomá-la. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai. Então, nesse exato momento, seja uma voz intercessora, dessa voz que intercede, dessa voz que clama, dessa voz que chama, dessa voz que clama pela salvação de outros povos, outras línguas e nações, de homens e mulheres que não estão nesse aprisco, que estão em outro aprisco, mas a palavra diz: a mim convém agregá-la, a mim convém salvá-las, e o Senhor vai trazer essa salvação. Então seja a voz da igreja que vai clamar pelos irmãos iranianos, os judeus, todos ouçam a voz, todos voltem para os seus lugares, haja paz nos seus muros, haja paz nos seus palácios, que a grande águia, que é o Senhor, se mobilize, trazendo liberdade, trazendo as ovelhas, congregando. Haverá um só pastor. A palavra em Pedro vai dizer que ele é bispo das nossas almas, ele é o bispo das nossas almas. Eu quero até achar para você essa passagem que vai falar em Pedro, que ele é o bispo das nossas almas. 1 Pedro 2,25, aleluia, diz que ele é o bispo das nossas almas, aleluia. Segundo 1 Pedro 2,25 vai dizer isso. Eu quero ler para você, 1 Pedro 2,25, que ele vai falar aqui, a palavra vai nos dizer: afinal, ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro,
a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas fostes curados. Aqui e também é um paralelo com Isaías 53 que eu li para você. Afinal, vivíeis como ovelhas desgarradas, porém agora fostes convertidos ao pastor e bispo das nossas almas. Então aqui é um grande paralelo com Isaías 53, que ele nos trouxe no caminho de justiça, de iniquidade. Nós somos sarados para viver num só aprisco, num só lugar, num só ambiente, num só cenário, que não haverá choro, não haverá dor, não haverá lamento, não haverá morte, porque todas as coisas se passaram e tudo se fez novo, aleluia. Não haverá maldição nesse grande lugar, nesse cenário, nesse grande aprisco, nesse grande ambiente, nessa Jerusalém celestial. Não haverá maldição, estará nela o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Eles contemplarão a sua face, o seu nome estará sobre as frontes dos seus servos. Olha aqui, e cada um vai ter o seu nome, por isso que eles nos chamam pelo nome. Estará sobre as frontes dos seus servos escrito o nosso nome na pedrinha branca. Não haverá noite, não haverá luz, não haverá luz de candelabro, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, os apacentará, e eles reinarão para todo o sempre. Aleluia! Por esse guiar, por esse conduzir, por essa trajetória dessa noiva quântica que o Senhor vai nos trazer para viver na liberdade do Senhor, porque sim, Ele é um pastor que ama, que deixa as 99 para procurar a que estava desgarrada. Aleluia! Qual dentre vós que é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, indo para casa, casa do Pai. Reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, achei a ovelha que estava perdida. Ah, Senhor Jesus, Ele se alegra, porque vai ouvir a voz do Pai, esperando o Filho chegar. Nessa passagem de Lucas 15, vai falar da dracma perdida, do filho pródigo e da ovelha perdida. Vai falar de todo um achado que Ele agrega para si, de todo um achado que Ele vai trazer para estar com Ele eternamente. Nenhum deles se perderam, Ele disse para o Pai. Nenhum deles eu vou perder, o Senhor me deu, elas são minhas, eu conquistei com o sangue. Então não aceite que nada e ninguém tire da presença do teu pastor, porque Ele pagou, Ele deu a última gota do sangue dele, nos comprou, e tragada foi a morte pela vida. O sangue de Jesus nos comprou, nos resgatou, nos libertou. Não há condenação, não há morte, não há lágrima, não há dor, não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem a perplexidade, nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então o pastor, o pai espera o filho voltar, o pai está esperando o filho chegar, ele recebe com júbilo, com alegria. E olha que interessante, ele coloca a ovelha no ombro. O que é o ombro? É a responsabilidade. Pai, eu vou cuidar, eu vou levar ela para junto de mim, ela vai ouvir a batida do meu coração, que a ovelha ali no ombro, ela ouve a batida do coração do pastor, ela sintoniza o coração, e ali ela se acalma, porque ela começa a ouvir a batida do coração do pastor que a ama, ela se identifica, ela ama, e quando ele coloca de novo ela para caminhar no chão, para ela ter liberdade, ela ficou ali no ombro, e ela acostumou com o cheiro, e com a frequência, e com a vibração, e com o calor do mestre, com a voz de acalento, com a voz de paz do mestre. Eu sou o bom pastor, eu sou a paz,
E Jeová, Shalom, só a paz que excede todo entendimento, guarda o nosso coração em Cristo Jesus. Então quando ele a solta, ela começa a andar pertinho dele. Por quê? Porque ela acostumou-se a estar ali com ele. Ela quer estar perto de novo. Ela não vai se desviar mais, porque ela quer estar próximo da batida do coração, do som da voz, do acalentar da sua voz, mergulhar em Cristo, estar nele, abrigados nele, sendo cuidado por ele. Então que o Senhor seja esse seu pastor, faça dele esse seu pastor, se apegue nele, fique com ele, não deixe que nada e ninguém te tire da sua presença. Que Deus te abençoe nesse dia maravilhoso, desse bom dia hoje. Fique com o Senhor, um ótimo dia. Adonai Baruch Ahim. O Senhor seja com o seu espírito, que o Senhor é o teu pastor, você não vai ter falta de nada. Deus te abençoe. Nos vemos então no repartir de quarta-feira. Shalom, shalom, shalom.